Professora, eu quero chamar um vídeo que a gente acabou de preparar de Nicolás Maduro falando desse suposto ataque hacker que teria acontecido ao sistema de transmissão de votos na Venezuela. Vamos ouvir. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Un ataque masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. Trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Professor, ele alega um ataque hacker ao sistema de votação na Venezuela. O CNE anunciou os resultados com 80% das urnas apuradas. Temos aí o Itamaraty cobrando as atas dessas urnas, Gabriel Boric, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez a mesma coisa. Provavelmente, Nicolás Maduro vai dizer que esse ataque hacker, eu estou dizendo provavelmente porque ele ainda não o disse, pelo menos que a gente saiba, não vai possibilitar que ele entregue essas atas, etc, etc. Faz sentido? Faz sentido no contexto da polarização da Venezuela. Isso que está acontecendo agora é uma pequena amostra para nós aqui no Brasil do que tem sido pelo menos os últimos 11 anos na Venezuela. Né? O governo acusando a oposição de terrorista, de traição à pátria, de bolar planos contra a sua vida, de bolar planos contra a soberania da Venezuela em relação aos recursos do petróleo. Temos a oposição acusando o governo de infringir todas as normativas, seja das eleições previstas pelos regulamentos do CNE, seja da própria Constituição. Né? Isso foi algo que me chamou muito a atenção, né? Porque eu analiso o processo venezuelano desde a época do Chávez, e o grande símbolo, né, desse processo do chavismo na Venezuela é exatamente a Constituição de 99, que marca, né, essa grande diferença política do que era a Venezuela antes do que foi a Venezuela depois da chegada dele ao poder. E ver a oposição se colocando como defensora dessa Constituição e acusando o governo Maduro de ser o ator que viola sistematicamente essa Constituição, foi algo que no começo me espantou, mas que agora virou o normal na Venezuela. Esse é o normal da Venezuela. Essas acusações sempre trocadas, né, mas com uma questão fundamental, né, que eu acho que é disso que se trata para nós aqui no Brasil compreender. Quem tem a bola do jogo? Quem é que manda, de fato, né, no que vai acontecer no país? É isso que nos preocupa. Né? O governo, às vezes, tem razão em algumas acusações que faz? Às vezes tem. A oposição tem razão em muitas acusações que faz? Tem. Mas o que nos importa aqui, para a gente se posicionar, digamos assim, é o que repercute do ponto de vista da nossa diplomacia. Né? É isso que nos preocupa. Queria Professora, agradecer. Segue, eu queria saber da senhora, quem a senhora acredita que o Maduro vai acusar estar por trás desse suposto hackeamento? Porque eu, por exemplo, se ele me perguntasse, dissesse assim, Thales, quem está por trás disso? Eu desconfiaria da Rússia, que a Rússia é que hackeia o mundo inteiro, mas nesse caso não pode ser a Rússia. Ele diz ali na fala dele que eles já descobriram qual país, qual é o demônio que está fazendo isso. Exato. Eu queria saber quem. Quem a senhora imagina que ele vai vir a acusar? Não é preciso muito conhecimento sobre o processo venezuelano, né? São os Estados Unidos, né? Claramente são os Estados Unidos, que o próprio Chávez lá atrás já havia exorcizado, né, numa Assembleia Geral da ONU, se vocês lembrarem, né? Aqui esteve o diabo, na época seria o George W. Bush. O Maduro utiliza de uma linguagem muito semelhante, né, ao do seu líder, Mor, para colocar os Estados Unidos nessa posição de demonização, e que, de fato, há ligações, né, do governo norte-americano com essa oposição que se pleiteou, mas isso não significa necessariamente que houve uma intervenção direta dos Estados Unidos no processo, que é o que está sendo aí aventado pelo governo.
Eles, inclusive, divulgaram também uma nota, eu acho que nós temos aqui, né, será que a gente consegue encontrar, gente, uma nota, o governo venezuelano, é que tem tanta coisa no nosso grupo, falando, denunciando uma suposta coligação entre vários países, deixa eu ver se eu encontro, entre vários países para... Peraí um pouquinho que a gente já vai achar. Eles divulgaram ontem à noite, professora, com um timbre lá do governo venezuelano, de uma coligação de países, segundo eles, uma reinvenção do Grupo de Lima. Eles denunciam Argentina, Costa Rica, para Equador... desestabilizar o processo de eleições venezuelano. E aí eles incluem a Argentina, como estava dizendo o Thales, Costa Rica. Estamos procurando aqui, estava até olhando Equador, no meu telão. Guatemala, Guatemala. Então ele cria, Paraguai, achamos. Peru, Venezuela denuncia operação de intervenção contra o seu processo eleitoral por poderes estrangeiros. Essa nota foi de ontem à noite e, ao mesmo tempo que falava do ataque hacker, o governo Maduro soltou essa nota denunciando e alertando o mundo acerca de uma operação de intervenção contra o processo eleitoral, a liberdade de autodeterminação e a soberania do seu país. E ele inclui nesse grupo funcionários dos governos de Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, República Dominicana, junto a um grupo de políticos sicários, né, que são, aí no espanhol, são quase que traficantes de ultradireita especializados em desestabilizar governos na América Latina. E ele coloca os ex-presidentes, né, Ivan Duque, Maurício Macri, Andrés Pastana e também outras figuras como Oscar Arias, o Marco Rubio, o americano, e o Rick Scott. Então, professora, tem esses dois elementos, né? Tanto o suposto ataque hacker como essa conspiração internacional para tirá-lo do poder. Essa é uma nota em resposta, na verdade, às primeiras declarações internacionais que foram dadas no intervalo, né, entre o encerramento da eleição e a divulgação dos resultados, que foi muito maior do que se esperava, já que um sistema eletrônico, né, aqui no Brasil, em pouquíssimo tempo, a gente já tem acesso à contagem real, que não é o que acontece lá, né, eles só divulgam quando já está irreversível, digamos assim, o processo, né, que também já abre dúvidas sobre a transparência. Então, neste intervalo, esses países todos que foram mencionados nessa nota soltaram exatamente declarações, seja via lideranças específicas que também foram mencionadas, né, Maurício Macri, o Andrés Pastrana, Ivan Duque, seja por uma nota conjunta da diplomacia desses países, demonstrando bastante preocupação com a apuração dos votos e com as denúncias que estavam sendo feitas pela oposição já naquele contexto. Então, imediatamente, a chancelaria venezuelana já colocou todos eles nesse mesmo balaio como sendo aí conspiradores, de alguma maneira, países que estavam perpetrando algum tipo de ingerência no processo eleitoral, já que os resultados ainda não tinham sido divulgados. Gente, acabou de sair uma nota do Celso Amorim, neste momento, um pouco do que ele falou para o Jamil, só que ela tem pequenas diferenças, elas são sensíveis em relação à nota do Itamaraty, mas eu queria pontuar aqui para vocês. O que está dizendo o assessor especial de Lula, enviado dele a Caracas? O governo brasileiro continua acompanhando o desenrolar dos acontecimentos para chegar a uma avaliação baseada em fatos. Como em toda eleição, tem que haver transparência e o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, ficou de fornecer as atas que embasam o resultado anunciado. Também não vou endossar nenhuma narrativa de que houve fraude. É uma situação complexa e nós queremos apoiar a normalização do processo político venezuelano. A nota do Itamaraty, essas manifestações diplomáticas, elas são suaves, elas são tênues, elas mandam recados ponto a ponto.